Segunda-feira, dia 12 de agosto, o Jornal Anhanguera entrando no ar com imagens de um incêndio que destruiu um depósito de materiais recicláveis em Lusiânia. Por sorte, ninguém se feriu, mas o prejuízo pode chegar a R$1 milhão. Teve acidente também em Lusiânia. Um motociclista morreu depois de atropelar um cavalo. Na edição de hoje, a gente fala ainda de violência contra a mulher. Só este ano, 14 mulheres já morreram vítimas de feminicídios. De repente ele já entrou, já pegou o martelo, chave de fenda, quebrou meu rosto e meu nariz com o martelo. Aí cegou meu olho, me bateu muito, chutou muito, ele me deixou pensando que eu estava morta. E enquanto a água não chega às torneiras de alguns bairros aqui no entorno, em outros está sobrando, moradores registram vazamentos pelas ruas. Hoje tem receita de moqueca de peixe com creme de mandioca. E o resultado da feira de adoção de animais em Cidade Ocidental. Muitos bichinhos saíram de lá com uma nova família. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está começando. Olá, muito boa tarde. Uma queimada em um terreno baldio pode ter se alastrado e ter sido a causa de um incêndio em um depósito de materiais recicláveis em Lusiânia. Ninguém se feriu, mas o prejuízo pode chegar a R$1 milhão. As imagens impressionam. Elas dão uma dimensão do incêndio que tomou conta de um dos galpões deste depósito de recicláveis, que fica no Parque Estrela d'Alva 4, em Lusiânia. Seu Sérgio é o dono do espaço e soube do incidente por um vizinho. Tentei abrir o portão, não consegui. Aí, no desespero, fui lá dentro, peguei uma pá mecânica e vim, bati no portão, o portão caiu. Aí, no cair, eu tentei, peguei a chave dos caminhões e tentei tirar, mas já não dava mais tempo. O senhor até se queimou, né? Até me queimei. Mas graças a Deus que só foi bens materiais, né? Ninguém estava no galpão no momento em que ele pegou fogo. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas, mas o prejuízo médio já foi contabilizado pelo proprietário. R$1 milhão. Esse valor é o resultado de 2 caminhões queimados, uma prensa, uma balança e 20 toneladas de papelão perdidas, além de parte da estrutura que ficou comprometida e deve ser demolida. Minha renda, meus filhos, né? Minha família, nós sobrevivemos daqui, todo mundo. Os vizinhos tiveram medo de o fogo se alastrar. De tanto medo que eu fiquei, eu corri aqui para o meu padrão da minha energia, aí desliguei. Porque o fio do telefone lá do poste ao lado do incêndio estava pegando fogo, né? Os bombeiros levaram 4 horas para controlar o fogo, mas continuaram no trabalho do rescaldo para ver se ainda havia algum foco de incêndio. Muita gente solidária também ajudou a minimizar o prejuízo. Foi o caso de Caio e de outros amigos. A gente tentou tirar o material para o fogo não alastrar, né? Mostrando também para os bombeiros onde é que o foco estava maior para tentar apagar. E o que pudesse fazer a gente estava ajudando, porque eu já passei por dificuldades e não é bom para ninguém, né? E a gente vê a dificuldade de levantar isso tudo e acabar em poucos segundos, é muito difícil. Em meio a tanta tristeza, a atitude dos conhecidos confortou seu Sérgio. Muita ajuda, rapaz. Gente que eu jamais imaginaria, isso me emociona demais, porque nesse momento a gente vê a amizade e a sinceridade do ser humano, né? Que hoje está tão difícil, assim, o amor ao próximo, mas hoje eu pude ver, assim, que muita gente, assim, do fundo do meu coração, e eu agradeço só Deus para pagar a ajuda que eu tive aqui hoje. Isso dá forças para o senhor se reerguer? Sim, com certeza, né? Com certeza, primeiramente Deus e depois o nosso trabalho. Esse incêndio foi no sábado. No domingo, o galpão voltou a pegar fogo e o Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar o princípio de mais um incêndio. E no fim de semana, os moradores de Goiânia tomaram um susto. Um incêndio destruiu um apartamento. Por isso, estão interditados 2 apartamentos no edifício Trianon, que fica no centro de Goiânia. Um deles foi o que pegou fogo no fim de semana. A Defesa Civil entregou hoje cedo para o síndico o documento de interdição de 2 apartamentos, o que pegou fogo e o do lado.
O restante do prédio foi liberado no mesmo dia, cerca de 5 horas depois. Está com um cheiro um pouco forte ainda, porque o cheiro invadiu o hall e o hall não tem circulação de ar, né? Mas tá tudo tranquilo. Completo, porque meu pai é um velhinho, né? Então ele desceu as escadas, acho que se ele tivesse que correr a maratona ele ia ganhar, viu? Eu não sei de onde ele tirou tanta vitalidade para ele sair correndo. Acho que o desespero, né? O medo, né? Mas ele está bem, agora está reclamando de dorzinha na perna, mas isso vai passar. O apartamento no 10º andar pegou fogo no sábado à noite. Os moradores não estavam em casa, o apartamento estava fechado. De longe dava para ver as chamas. O prédio teve que ser evacuado e houve muito desespero. Agora eu não sei se é só ela que não desceu ou se tem mais gente que não desceu também. De repente aquele tumulto, o bombeiro gritando, sai, evacua o prédio, evacua o prédio. Ninguém se machucou, mas alguns moradores não conseguiram descer, porque, segundo a Defesa Civil, 3 portas corta-fogo não estavam fechando direito e a fumaça se alastrou pela escada de incêndio. Eles só puderam sair horas depois, com o fogo controlado e a fumaça dispersa pelos bombeiros. E a hora que a gente correu para cá, para o nosso apartamento, para tirar os bichos e descer, a nossa vizinha estava quase desmaiada já na fumaça na escada. Então a gente tirou ela de lá, levou para dentro do nosso apartamento e ficamos lá até agora, né? O trabalho foi mais difícil porque o sistema de combate a incêndio do prédio não bombeou água para as mangueiras e os bombeiros tiveram que bombear água dos caminhões para apagar o fogo. A polícia técnico-científica começou a fazer a perícia no domingo, mas não terminou os trabalhos por questões de segurança e vai retornar assim que a Defesa Civil der um parecer sobre a estrutura do andar. Agora, como havia algum comprometimento da estrutura, tanto do teto quanto de uma viga lateral, a gente isolou o apartamento, vai procurar quem vai ser o responsável por realizar um escoramento para a gente poder proceder uma perícia mais pormenorizada nos detritos que estão ali no piso do quarto. A causa ainda não podemos afirmar que o local de origem foi no quarto. Segundo a Defesa Civil, um dos pilares de sustentação do prédio foi afetado, porque ficou com as ferragens expostas. E é bem o pilar que fica ao lado do quarto que pegou fogo. Por isso, eles acionaram o Conselho Regional de Engenharia para que seja feita uma análise estrutural do edifício. Uma parede de alvenaria, o calor foi tanto que ela cedeu, ela deslocou, ela movimentou. De um apartamento para o outro. De um apartamento para o outro. Então, mas só uma parede só, como é um quarto do apartamento, aí por medida cautelar e preventiva, nós também recomendamos também a interdição do mesmo. E aqui em Lusiânia, um motociclista morreu este fim de semana depois de bater em um cavalo. O acidente foi na noite de sábado. Testemunhas disseram que o cavalo estava solto na Avenida Neylor Rolim. Depois da colisão, o cavalo não foi mais visto. Os bombeiros foram até o local, tentaram socorrer o homem, mas ele não resistiu e morreu ainda no local. Pois é, mais um acidente causado por animais soltos na pista. E ontem o nosso cinegrafista Adeildo Martins flagrou mais um caso de imprudência no bairro Jofre Parada, também em Lusiânia. Olha só, são vários cavalos andando tranquilamente na pista, colocando em risco os motoristas que passavam por ali. Por isso, tem que ter sempre aí muita atenção. E a gente fala agora de um crime bárbaro que aconteceu em Cristalina. Um homem matou a mãe a facadas. Testemunhas disseram que escutaram mãe e filho discutirem. Marcos Ribeiro Queiroz, segundo a polícia, estava sob efeito de drogas e acabou matando a mãe a facadas. Quando a polícia militar chegou no local, encontrou o rapaz com a faca na mão e bastante alterado, fora de si. Testemunhas disseram que ele estava internado em uma clínica para dependentes químicos, mas foi retirado pela mãe para fazer um tratamento dentário. O IML não afirmou quantas facadas foram dadas. O caso foi registrado como homicídio qualificado. O suspeito está à disposição da Justiça. E olha só essa história. Uma empresária aqui de Valparaíso, no entorno, entrou com o pedido de licença maternidade, mas não conseguiu receber o auxílio que tem direito. Sabe por quê? O benefício foi colocado para ser sacado em Valparaíso, município com o mesmo nome, só que no interior de São Paulo. Faz pouco mais de 4 meses que o pequeno Vitor chegou.
E mesmo antes do nascimento, a Emilaine já estava preocupada com o salário maternidade dela. Preocupação que só aumentou de lá para cá, porque até hoje ela não viu a cor desse dinheiro. Eu dei uma pausa na minha empresa desde março, então estou contando com esse salário aí pelo menos em 90 dias, que foi o prazo que a INSS me deu, né? E já tem mais de 4 meses, eu já vou voltar a trabalhar e eu não recebi o valor. Eu estou há 4 meses sem salário. Essa foi a primeira carta que ela recebeu do INSS. E logo de cara percebeu o erro. A agência que pagaria o benefício fica em Valparaíso, só que no estado de São Paulo, a mais de 850 quilômetros de Valparaíso de Goiás. O banco, ele na verdade é só um agente para eu poder receber o valor, ele não tem nada para fazer ao meu respeito. Ele não consegue transferir para a minha conta, ele não consegue mudar de agência. Então, o INSS, que deveria corrigir, ele lavou as mãos. Ele disse que não há o que possa ser feito. E a maior dificuldade é que eu não consigo conversar com alguém do INSS. Tudo é feito de forma digital. A Emilaine veio aqui nessa agência da Previdência Social de Valparaíso 3 vezes. E em 2 dessas ocasiões, ela já tentava consertar esse erro. Só que as orientações dos atendentes sempre foram as mesmas, de que ela deveria mais uma vez retornar ao aplicativo do INSS para tentar solucionar o problema. Porque a gente contribui ali todo mês e a gente pensa que é uma coisa certa, né? Então eu contava que eu iria dar uma pausa nas minhas atividades da empresa, mas que em contrapartida eu teria o benefício do INSS. Então para mim já era algo certo. E eu não estou contando com isso desde que ele nasceu. Nós procuramos o INSS, que disse em nota que já foram adotadas as providências para corrigir o erro e que foi realizado o requerimento para o retorno do benefício à cidade de Valparaíso de Goiás. Foi ressaltado ainda que a solicitação está em andamento como prioridade. E veja a seguir, 14 mulheres foram mortas nos 6 primeiros meses deste ano por violência doméstica. Tem ainda a reclamação de moradores do Jardim Gá. Eles dizem que por lá não dá para saber quando a água chega nas torneiras ou não. Quer participar com a gente do Jornal Anhanguera? É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 984424000. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Jornal Anhanguera de volta com um número preocupante. O estado de Goiás já registrou 14 casos de feminicídios apenas nos 6 primeiros meses deste ano. Esse número tem encorajado as mulheres que são vítimas a denunciarem. Uma das prisões mais recentes por tentativa de feminicídio aconteceu na última quinta-feira em Valparaíso. As marcas ficaram pelo corpo e no rosto desta mulher de 32 anos. Ela foi agredida pelo ex-companheiro, de quem estava separada desde o início de junho, após um relacionamento de 6 anos. Me jogou na escada, me empurrando, me chutando, começou a dar cadeirada na minha cabeça, eu já não aguentava mais. O caso aconteceu no final de julho em Valparaíso, mas essa não era a primeira agressão do suspeito de 37 anos. A vítima conta que já tinha uma medida protetiva contra ele, porque no dia 30 de junho, aniversário dela, ele a espancou. O motivo? Ele não aceitava a separação. Ele me arrastou, me jogou na rua, me deu muitas pancadas na minha cabeça. E por que ele começou a ser agressivo? Assim, você me falou que há cerca de 2 anos ele começou a ter um comportamento estranho, né? Sim, que eu comecei a falar para ele seguir a vida dele. Um outro caso que chama a atenção é o desta cabeleireira. Há 6 anos, ela foi espancada brutalmente pelo ex-marido, dentro de casa, em Lusiânia. A data, o Dia das Mães. De repente ele já entrou, já pegou o martelo, a chave de fenda, quebrou meu rosto e meu nariz com o martelo. Aí cegou meu olho, me bateu muito, chutou muito. Ele me deixou pensando que eu estava morta. O motivo da agressão é um dos mais comuns nos casos de tentativas de feminicídio e dos crimes consumados: ciúmes.
Era só ele beber, ele ficava violento. Ele falou que ia me matar, que ia fazer isso no meu rosto pra ninguém me querer. Eu era soldado, trabalhava de cabeleireiro, tinha muita cliente, eu não dou conta mais de fazer mais nada, nem trabalhar. E além das consequências físicas, a vítima guarda traumas psicológicos. Tenho medo ainda mais quando tarde, eu não fico tarde na rua, eu não saio à noite, que eu tenho medo até hoje, eu tenho trauma dele. As duas vítimas conseguiram escapar da morte, mas o destino de outras mulheres foi ainda pior. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 14 feminicídios no estado de Goiás, apenas de janeiro a junho deste ano. O número é quase a metade do que foi contabilizado em todo o ano passado, que fechou com 36 casos. Em 2017, foram 17 vítimas. Mulheres que são mortas apenas pelo fato de serem mulheres. A delegada especializada de atendimento à mulher de Valparaíso destaca a importância de se denunciar o companheiro ao perceber o primeiro sinal de violência física ou psicológica. A vítima ela tem que ter essa coragem de romper esse ciclo, de procurar uma delegacia, principalmente a especializada no atendimento à mulher. Aqui a gente tem uma equipe toda capacitada, especializada para isso. Meu médico estava me costurando, eu me vi na minha mãe. A minha mãe foi 3 vezes, ela apanhou, 2, na terceira ele matou ela. Então, assim, gente, denuncie. O telefone para denunciar casos de violência contra a mulher é o 180. Imagina só passar o Dia dos Pais, o fim de semana, sem água. Os moradores do Parque Estrela d'Alva 10, no Jardim Gá, estão enfrentando essa situação um bom tempo. Vira e mexe, falta água por lá. Enquanto isso, tem morador indignado com vazamentos de água em outros bairros. Lavar roupas agora só na mão, porque usar a máquina nem pensar. E a rotina do Célio tem sido essa. Ele acorda de madrugada para encher os baldes. A água chega por volta das 3 horas da manhã e antes das 5 ela já foi embora de novo. Eu levanto, encho os baldes d'água, aí deixo a água para lavar roupa, quando chegar do serviço final de semana. Aí para banhar é uma maior luta também, entendeu? A água faltando, tem vezes que é 2, 3 dias sem água, só pingando. Na rua 338, quadra 423, no Parque Estrela d'Alva 10, os moradores estão passando por esse problema há mais de 4 meses. E tem dias que não sai nenhuma gotinha das torneiras. Aqui na casa do Fábio, as louças estão acumuladas porque não tem água para lavar. Nesse domingo, Dia dos Pais, o almoço que deveria ser especial foi uma simples marmita. Ele teve que ir lá na casa da mãe dele pegar comida nessa vasilha porque simplesmente não tem água nem para cozinhar. Tá um absurdo essa situação, né, Fábio? Absurdo, né? A gente trabalha tanto, né? Paga nossas faturas em dia e a gente não tem o ideal que é a água, né? O sistema básico de saúde aqui. A gente não tem água de jeito nenhum. A gente liga lá, reclama, né? Pega protocolo, liga em ouvidoria e ninguém resolve nada. Né? A gente fica assim, sem água, tem que acordar de madrugada para pegar 2 baldes de água para poder passar o dia. Antes, o abastecimento de água era normal. Os moradores já procuraram a Saneago várias vezes. O Fábio tem 6 protocolos, mas nenhum pedido foi atendido. E, segundo o morador, nem equipes foram até o local para analisar o problema. Eles falam que o abastecimento é normal, mas na realidade não vem aqui a água, porque aqui é uma quadra alta, né? Então a pressão da água não sobe nas caixas d'água, né? E a gente liga lá e eles não resolvem nada. Nenhum técnico não vem aqui. E se no Parque Estrela d'Alva 10 está faltando, no setor Kennedy e na Vila Guará parece até que está sobrando. Recebemos vídeos dos moradores que mostram água escorrendo à vontade. Nos 2 bairros, a água escorre pelo asfalto. E segundo os telespectadores, a solicitação foi feita para Saneago. Mas o problema demorou mais de 4 dias para ser resolvido nos endereços. Na Rua Paraná, Lusiânia, setor Kennedy, quadra 9. Essa água está jorrando, nascendo de dentro do asfalto, mais ou menos aí 4 dias, e nenhuma providência da Saneago.
A Saneago informou que a falta de água no Parque Estrela d'Alva 10 tem ocorrido devido às inúmeras ligações clandestinas lá no setor. A companhia diz que está fazendo varreduras para coibir e desfazer as irregularidades existentes por lá. O vazamento de água na Vila Guará, sobre isso a companhia informou que foi contido na manhã de hoje. Já sobre o setor Kennedy, a Saneago diz que é preciso aí informar o endereço completo para que as equipes possam localizar e reparar o vazamento. Na última sexta-feira, nós mostramos aqui no Jornal Anhanguera o caso da Adair Rosa, agricultora de 55 anos que caiu de uma ponte que estava sem proteção aqui em Lusiânia. Ela ficou um mês internada, ficou em coma e agora estava correndo atrás de transporte da prefeitura para ir até Goiânia continuar com o tratamento. Hoje nós tivemos uma resposta para esse caso. O filho da dona Adair se reuniu com o secretário de Saúde, Waterson Roriz, e disse que as 3 viagens de retorno médico já foram agendados até Goiânia. Sobre os medicamentos que ela também estava com dificuldades de comprar, o secretário de Saúde disse que conseguiu todos os medicamentos que estavam nas receitas apresentadas pelo filho da dona Adair, mesmo os medicamentos que não são oferecidos pelo SUS. Sobre a ressonância magnética de crânio, o secretário disse que já foi feito o pedido e possivelmente o exame será feito quando a paciente estiver em Goiânia. Mesmo assim, a família está preocupada porque o exame deve ser feito aí com uma certa urgência. Então, quem puder ajudar a pagar o exame pode entrar em contato aqui com a nossa redação pelo 3622-1600. E ontem teve acidente grave no Autódromo de Goiânia. Um piloto morreu durante prova do Goiás Superbike. Era para ser mais um domingo de diversão e muita adrenalina no Autódromo de Goiânia. Mas a penúltima prova do Goiás Superbike terminou em tragédia. O piloto do Distrito Federal, Welles Lins, de 31 anos, sofreu um grave acidente na última volta da prova. A corrida estava sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais. O Welles Lins vinha ali, não chegou, quem chegou foi Diogo Henrique. Mas o momento da batida não foi gerado pela organização do campeonato, que apenas comunicou a fatalidade para o público presente. Infelizmente, depois de 40 minutos tentando reanimar o nosso amigo, eu recebi notícias agora do hospital que infelizmente ele veio a óbito. Esse vídeo gravado por outro piloto mostra como ficou a moto depois do acidente. Em 2015, na mesma categoria, outro acidente fatal no Autódromo de Goiânia. O piloto Joãozinho 30 passou reto na curva 1 e se chocou na barreira de pneus. Ele morreu a caminho do hospital. Ontem, o Welles disputava a 5ª colocação da corrida quando perdeu o controle da moto a poucos metros da bandeirada. Nós estamos encerrando tudo hoje. Infelizmente, nós perdemos um companheiro. Que a família e a família do motociclismo tenha força para superar mais essa. Obrigado, obrigado e desculpa qualquer falha. Tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. Obrigado. Essa foi a 3ª morte só este ano no Superbike. Em abril, Maurício Paludetti morreu após um acidente em Interlagos. E em maio, Danilo Berto se acidentou na curva do Pinheirinho, também no Autódromo Paulista, e não resistiu. E depois dos comerciais tem receita de moqueca de peixe com creme de mandioca. E como foi o Dia dos Pais para as famílias dos bebês que foram trocados em um hospital de Trindade. Nós voltamos logo depois dos comerciais.